tudo bem? Meu nome é Alicia. Hoje eu tô aqui pra te passar um pouco do que eu sei sobre beatbox. Essa é a oficina, tá bom? Que eu tô fazendo pra Conexão Queer. Muito obrigado por ter me chamado. E é isso aí, galera. Vamos lá. Muito antes da gente aprender o beatbox, eu acho interessante a gente entender um pouquinho da história pra gente saber exatamente pra onde a gente vai. A gente precisa entender aonde é que o beatbox surgiu, como é que aconteceu, isso tudo pra gente entender como é que a gente vai ir pra frente a partir disso, tá bom? Então, o beatbox, ele, na verdade, os estudos dizem que ele começou em 1980 com aquele impulsionamento do hip hop na cultura. Então as pessoas elas iam pra rua e elas faziam beat, elas rimavam junto, então tinha uma cena cultural em Nova York muito forte. E aí o beatbox ele acabou surgindo lá. Na verdade, inventaram essa nomenclatura lá para se chamar beatbox, que é basicamente você copiar sons com as suas cordas vocais, boca e nariz. Mas é interessante a gente entender também que muito antes disso, muito antes de 1980, se a gente parar para pensar, os índios aqui no Brasil, eles já faziam beatbox, pela questão de eles tentarem copiar animais ou de fazer próprios sons com a boca para criar algum ritmo de suas próprias cantigas e etc. Então o beatbox ele é intrínseco ao ser humano, tentar copiar o som que a gente consegue ouvir de fora, que o mundo dá pra gente. E aí você pode copiar sons de máquinas, até sons de animais, até sons de coisas e sons de outros instrumentos. Então é bem legal essa parte do beatbox, até porque envolve a questão da sua própria criatividade mesmo, para ver o quanto você consegue ir copiando sons e coisas que realmente o universo dá para você. Então, só para ter esse contexto histórico de que o beatbox seria intrínseco ao ser humano, mas que em 1980, com esse impulsionamento da cena do hip hop em Nova York. Então, com esse impulsionamento da cena de hip hop em Nova York, o beatbox ele foi colocado no mapa devido ao grupo do The Fat Boys. Na verdade, um dos integrantes fazia o beatbox, e a parte mais importante que a gente tem que entender dessa parte da história é que ele foi um divisor de águas, porque ele começou a impor beats com respiração para a gente poder aguentar mais tempo fazendo beat e criando as próprias batidas. Então, até antes de 1980, as pessoas faziam um beat e aí tinha aquele momento que elas tinham que respirar, né? Não tinha como fazer o movimento. E aí chegou esse cara revolucionário aí e começou a fazer beats onde você consegue respirar. E aí é legal porque o próprio beatbox foi evoluindo e as pessoas começaram a criar constância de beats. E aí começou a se inventar melodias e batidas incluindo isso. Logo depois dessa fase de 1980, com os Fat Boys, né, teve outros astros, outros ícones outros ícones da música que acabaram seguindo o beatbox também. No caso, se a gente fosse falar sobre eles, seria o Michael Jackson, ou se não o Justin Timberlake, que envolve muito beatbox nas músicas dele. Se a gente falar de artistas brasileiros como Marcelo D2, etc. Então, vários artistas eles introduzem o beatbox na música. E é interessante porque se a gente parar para pensar naquela época de 1980, as pessoas elas não tinham tanto dinheiro para ir para o estúdio todo dia, da mesma maneira que a gente tem. E principalmente o esquema de gravação era totalmente diferente ao esquema de gravação que a gente tem hoje em dia. Naquela época você ia para o estúdio e você gravava uma vez só. Hoje em dia a gente vai para o estúdio e a gente consegue gravar faixa por faixa, guitarra, voz, etc., regravar. Lá naquela época era um pouco diferente, você tinha que ir para o estúdio já com uma ideia pronta e aí você gravava uma vez só, você tinha uma chance de fazer aquela boa gravação. Até porque se a gente parar para pensar em alguns músicos também, eles acabam editando o próprio beatbox a ponto de que você não consegue perceber que é realmente um beatbox, mas aí eles introduzem músicas atuais. Tá bom? Era basicamente para vocês terem um pouquinho de um panorama, para vocês saberem aonde a gente tá, aonde a gente tava e aí para onde a gente vai, tá bom?
A primeira coisa é os beats mais básicos, tá? Então, eu só quero deixar bem claro que eu não vou ficar falando de nomenclaturas nem explicando para vocês porque tal coisa funciona desse jeito e porque ela tem que ser, porque o nome dessa coisa é tal e etc. Eu não quero ser tão técnica. Como esse é um vídeo mais para vocês saírem daqui fazendo beatbox, para você sair para um nível básico e depois para um intermediário, eu não vou ficar me atendo a nomenclaturas nem de como tal coisa se chama isso e tal coisa se chama aquilo, tá bom? Eu vou falar eventualmente, mas eu quero que vocês também não se apeguem a isso, tá? Tenta realmente sugar a parte de que eu tô falando do beat, que eu tô falando do movimento, que eu tô falando da expressão vocal e não tanto quanto a nomenclatura do negócio, tá bom? Então a primeira coisa é a gente copiar um instrumento de bateria. E para isso a gente tem um movimento chamado kick drum. Kick drum eu escrevi aqui e o mais básico que a gente tem é o P e o E. Pronunciando basicamente assim, ó, P e E só. Só que aí você tira a parte do E e aí você impõe força no seu lábio. Então vai ficar dessa maneira, ó. P, sem o E. Eu coloco força no meu lábio, ó. Sem o E. P, tirei o E. E é basicamente isso. Então, você tem que impor bastante força no seu lábio quando você soltar o som. Tá bom? Esse é o mais básico e é interessante que você impõe a sonoridade porque é uma base. Você tem que mandar bem na base para você ir depois para o avançado. Então tenta colocar bastante sonoridade, bastante incorporação nesse lado, tá? O próximo é o PF, que também é uma variação desse drum. A gente pronuncia assim. Percebe que a parte do F, eu deixo o ar embora. A minha boca, ó. Eu faço o beat do P e eu deixo o ar soltar em forma de F. Então seria... Essas primeiras batidas básicas. A terceira batida básica, eu escrevo um TS, vai estar escrito aqui, ó. Que é como se a gente estivesse personificando o prato da bateria. Basicamente o T e o S. Sabe quando você vê aqueles desenhos que a pessoa encosta numa coisa quente, tipo, sabe, chapa quente? É exatamente isso, só que você não alonga o S, então não é é bem cirúrgico, bem pautado. E aí eventualmente dá pra você fazer isso mais longo, ó. E aí dá pra você brincar com isso, ó. E aí dá pra você dificultar. A sua língua, ela encosta no céu da boca e desce. Então ela fica encostando. Entendeu? É uma movimentação de subir a língua pra cima e pra baixo. E aí você fica nessa posição de sorriso aqui, ó. Dente, abre bem o lábio. Então, para você trabalhar esses beats básicos, tem um exercício que eu vou passar para vocês aqui, onde a gente faz a seguinte sequência. Um kick drum, que é o P, o prato 5 vezes, o PF, mais um prato, mais um drum, 5 pratos e um último drum. Quando você chega aqui, você volta pro início do beat. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer mais uma vez, só que eu vou fazer bem devagar, ó. Tenta me acompanhar.
E aí a partir daqui você pode evoluir, tenta fazer mais rápido. Quanto mais rápido você fizer esse movimento, melhor vai ser a sua técnica, mais você vai conseguir avançar. Mas lembra que eu falei para vocês que em 1980 o integrante do grupo do The Fat Boys, ele inventou a respiração enquanto você fazia o beat? Então eu vou ensinar para vocês beats respirando. O primeiro, ele é bem simples, ele é basicamente a nossa própria respiração. Então você vai fazer uma respiração ritmada. Percebe a minha boca aqui, ó. Em vez de eu fazer um P, em vez de eu fazer um drum, eu estou respirando. E eu estou respirando de forma rítmica. Então, essa é a primeira fase da respiração. Na verdade, o grupo mesmo, eles faziam um beat dessa maneira. Só que tem outras maneiras agora mais avançadas da gente conseguir respirar e personificar alguma batida ou algum som. A próxima é como se a gente fizesse o P, só que em forma invertida. Então eu vou sugar o ar. Vai ficar assim, ó. Ó, perceba o meu lábio, ó. Eu fecho com bastante força e eu puxo o ar tudo de uma vez. Meu dente, ele tem que ficar bem firme, não pode ficar aberto. Então, ó. Perceba. E eu posso até brincar com essa respiração e fazer diversas respirações durante esse movimento. Então, em vez de uma só, eu posso fazer duas. Presta atenção. E aí eu posso tentar colocar argumentos técnicos para eu poder fazer mais rápido. Exemplo. Eu tô sugando, mas eu tô puxando várias vezes. É basicamente o que eu falei pra vocês, só que de forma mais avançada. Por isso que é interessante vocês dominarem o básico, porque daí vocês conseguem brincar a partir disso. Então eu fiz a mesma coisa que eu passei pra vocês, só que de uma forma mais avançada. Eu tô sugando várias vezes. Basicamente tudo que eu passei pra vocês, só que de forma mais avançada, só que de forma mais rápida. Entenderam? Bom, galera, o último que eu vou passar pra vocês, e esse é um movimento intermediário pro avançado. Não se sintam mal caso vocês não consigam pegar esse movimento, só que é interessante que vocês trabalhem ele para conseguir, porque é um movimento de estética muito bonita, que as pessoas gostam de escutar esse beat. E ele impressiona bastante as pessoas e ele se parece muito com o scratch, por isso que é legal de se fazer. A parte boa é que tem um movimento com a mão de se fazer, só que quando você pegar aonde puxar o ar, depois vai ficar muito fácil para se fazer. Então, o movimento é basicamente assim, ó. Você vai ficar com o dedo nessa posição, tá bom? E aí, ó, tem pessoas que elas preferem deixar o punho para baixo aqui, ó, ou se não para cima, não tem problema. Eu prefiro deixar dessa maneira, tá? E aí você vai tentar puxar o ar bem no meio aqui, ó, bem no meio dos dedos, tá bom? E aí você vai puxar da mesma maneira que eu acabei de te ensinar, ó. Só que o seu lábio, ele tem que ficar espaçado para fora, como aquele sorrisinho falso, sabe assim, ó. Mas é basicamente isso, ó. E aí você vai puxar bem aqui. E aí eu quero que você tente fazer várias vezes até você descobrir esse som aqui, ó.
Mais uma vez. Então, ó, puxa de diversos lugares. Puta, é aqui, ó. Quando você descobrir, ó, e aí você vai conseguir fazer um movimento, basicamente personificando e falando tucu, T-U-C-U, só que respirando. Então, ó, vou soltar o ar, tucu. Agora eu vou respirar. Tô subindo meu ar, tô trazendo meu ar pra mim. E aí eu respiro o ar bem aqui. Eu só tô fazendo tucu, 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 só que eu tô respirando. Então, dá até pra eu impor no beat isso. Galera, esses são os beats mais básicos, e aí dá até para você evoluir e tentar copiar coisas à sua volta que não sejam só batida. Por exemplo, você pode tentar copiar um cachorro e impor no seu beat dessa maneira aqui, ó. Ou se não, colocar uma galinha no seu beat, basicamente, ó. Você vai fazendo tá vendo que tá indo pro ó, aí você solta o seu lábio. Ó, lábio bem solto. E aí você impõe no seu beat. Entendeu? E aí dá pra você copiar diversas coisas que não precisam necessariamente ser um instrumento musical. Essa que é a parte legal do beatbox, envolve toda a sua criatividade de criar batidas e criar música, entendeu? É muito legal. Uma outra coisa que eu vou passar pra vocês também é você poder falar enquanto você faz o beat. E isso é bem legal, a galera de 2000 fazia bastante isso. É uma coisa bem nova e inovadora, então eu acho interessante passar isso pra vocês, porque envolve história também, tá? Então, é basicamente assim, ó. Você vai falar alguma coisa e aí você vai colocar o seu drum na batida. Então, se eu quiser falar DJ, play that music louder, oh negai. E aí, sempre que tiver uma batida, eu faço um P, ó. P-A. Play that music louder, bonekai, beat, play that music louder, bonekai. Galera, isso não saiu do nada. Basicamente, tive que treinar bastante para eu conseguir falar dessa maneira e fazer o beat. Mas é interessante você aprender, porque, você vai se desenvolver muito tentando falar e fazer o beat ao mesmo tempo. Até que fica uma forma agradável de se escutar, tá? Quando você faz isso numa rodinha ou em volta de amigos, fica esteticamente bonito. Então tenta cantar algumas de suas músicas e envolve o beatbox também nisso. Então qualquer outra coisa, Bye, gonna sprint. Entendeu? Sempre envolve uma batida. Sempre que você estiver falando as vogais, você vai trocar as vogais pelo kick drum. But need you here. Fechou? Galera, é interessante a questão do beatbox, principalmente caso você for músico, porque você consegue desenvolver o seu instrumental muito antes de você chegar no home studio. E aí é interessante porque você consegue falar melhor com a pessoa que está fazendo a produção musical da sua música.
Então, às vezes você tem uma batida na sua cabeça que você não consegue passar para o produtor musical da maneira que você quer. Mas quando você tem o apetrecho do beatbox, você consegue explicar para ele, pô, eu quero exatamente dessa maneira. E aí fica mais fácil, né? O beatbox, ele realmente abre uma porta para você aprender o básico da teoria musical mesmo, aprender sobre as batidas, os movimentos. E então, se você não tiver nenhuma base de música, é muito interessante você começar pelo beatbox, porque vai te dar uma ótima base para você, para você entrar em qualquer outro instrumento. E também ativa a sua criatividade. Cara, você não vai precisar levar nenhum instrumento, você só precisa da sua voz. Então você pode treinar no seu carro, pode treinar no seu banheiro, pode treinar andando na rua, em qualquer lugar. É interessante você fazer o beatbox para você aprender. E fica muito mais fácil, né, quando você consegue levar seu próprio instrumento com você, que é as suas cordas vocais da sua boca. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é mais uma base para vocês poderem ir sozinhos, tá? Eventualmente terão novos vídeos onde eu vou passar coisas diferentes sobre beatbox, porém a base é essa. E tentem não subestimar a base, por favor. Tenta se desenvolver nessa base, tenta fazer a entonação do drum ser mais firme, ser mais encorpada, a questão do prato ser mais firme, tenta dificultar o movimento. Quanto mais se dificultar, quanto mais você tentar colocar beats dentro desse tempo, melhora a sua tecnicalidade dentro do beatbox. Então é interessante você trabalhar isso, fazer do movimento mais devagar até o mais rápido. Por exemplo, bem devagar, e aumenta, ó. Eu só tô fazendo, só que eu treinei tanto isso que eu já consigo fazer muito rápido. E aí onde é que eu quero que vocês cheguem? Ó. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever no Instagram do Conexão Queer, ou se não, manda pra mim, @AlissaPrat. Principalmente se você quiser algum feedback ou alguma coisa, tipo, manda um vídeo. Alissa, eu tô fazendo dessa maneira, não tá saindo, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu vou ficar muito feliz de te responder. Eu fico muito feliz em compartilhar conhecimento. Não quer dizer que eu vou ficar menos inteligente se eu compartilhar conhecimento com vocês. Para mim, quanto mais a gente gerar conhecimento, melhor, principalmente para a cena do beatbox, principalmente para a cena do hip hop, principalmente para a cena das mulheres, tá? Eu fico muito feliz pelas mulheres agora estarem querendo fazer beatbox. Isso é muito legal, isso não tinha na minha época, não tinha 10 anos atrás. Então eu estou muito feliz em ver essas pessoas novas entrando, e principalmente para as pessoas musicistas, né, os novos musicistas. Quero muito que vocês se desenvolvam. Então qualquer dúvida, por favor, ou manda no @Conexão Queer, ou se não, @AlissaPrat. Eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado pra caramba. Muito obrigado e a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu!